Boa noite a todos. Mais uma vez, graças ao Senhor, estamos aqui reunidos na quarta-feira para mais uma reunião das crianças e hoje com o estudo da Bíblia. Crianças, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante também. Esse tema se chama a obediência e a desobediência a Deus. Vocês sabem o que é a obediência? Quem souber o que é obediência, levanta a mãozinha. Saber até saber, né? Mas agora explicar. Não, eu só quero saber se você sabe. A gente vai aprender muitas coisas hoje. Então eu sei. Então, tô vendo Eu também sei. tem umas mãozinhas levantadas aí. Quem mais sabe o que é obediência? Eu também sei. Pode falar, irmão, que o que é obediência? Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Agora pode abaixar a mãozinha aí agora. Agora eu vou perguntar uma pergunta facinha. Quem sabe o que é desobediência? Levanta a mão agora. Eu sei, é fácil, é só o contrário. Exatamente. É o contrário, né? Então pode abaixar a mãozinha. Então, crianças, como a gente acabou de ver, né? A gente sabe o que é a desobediência e o que é a obediência. Mas o que essas duas palavrinhas elas têm a ver com Deus, com o nosso Senhor? Então, se a gente for no início de toda a sabedoria ali que Deus nos dá no início de Gênesis, alguém lembra qual foi a primeira desobediência que aconteceu? Deixa eu ver se alguém se Foi, lembra. eu lembro. Eu Ah, João, também. fala aí pra gente, João, qual foi a primeira desobediência? A de Adão e Eva que comeram o fruto que Deus disse que não era para comer. Exatamente. Então, Deus falou para eles fazerem uma coisa, certo? E o que Adão e Eva tinham que fazer? Obedecer. Só que Adão e Eva, eles não obedeceram. E por consequência da desobediência, veio então um juízo sobre eles. Eles foram expulsos ali do jardim do Éden, o local que Deus tinha criado, né, para colocar o homem. E aí, por causa da desobediência deles, eles tiveram que sair dali da presença de Deus. E, inclusive, crianças, por conta dessa desobediência do homem, o pecado entrou na criação. E esse pecado, ele passou para todos nós. Cada ser humano que nasce hoje, ele nasce com pecado. Por causa de quê? O fruto da desobediência de Adão e Eva. Essa foi uma das desobediências, assim, gigantescas. Só que depois a gente vai conversar sobre uma obediência maravilhosa que aconteceu, e por causa dessa obediência, nós estamos aqui agora conversando, certo? Vocês se lembram de mais alguém que fez assim alguma coisa que Deus falou que não era para fazer e desobedeceu a ele, e depois Deus foi lá e teve que tratar com ele? Vocês sabem de mais Judas? alguém? Judas? Pode Quem? repetir, irmão? Não ouvi direito. Eu perguntei assim, se vocês se lembram de mais alguém que desobedeceu a Deus, e aí Deus foi lá e teve que Jonas, disciplinar. Quem? o profeta Jonas. Exatamente, o profeta Jonas também desobedeceu a Deus. Pode falar, João. Então, acho que foi Maria que falou que foi Jonas, não foi, Maria? Foi. Você sabe o que aconteceu com Jonas quando ele desobedeceu a Deus? O que aconteceu com ele? Qual foi o fruto da desobediência dele? Ele foi para a barriga do peixe.
Exatamente. Aconteceu isso aí com Jonas. Que Deus falou para ele ir até a cidade de Nínive, pregar, né, ali, falar para as pessoas de Nínive se arrependerem. Só que aí Jonas, ele não E depois, fez. Pode falar, João. ele saiu porque ele se arrependeu. É, mas teve isso aí também. Só que aí primeiro ele desobedeceu a Deus, né? Ele não escutou o que Deus falou. E aí ele foi, entrou dentro de um barco. E aí ele achou que ele podia se esconder de Deus, né? Só que aí o que aconteceu? Ele teve que ser jogado no mar, senão aquele barco ia afundar, e ele foi engolido pelo grande peixe. Só que aí o que aconteceu? Isso que João falou. Jonas se arrependeu, e aí Deus foi lá e fez o quê? Perdoou Jonas. E aí Jonas foi lá fazer o que Deus tinha mandado. Mas o que que a gente quer trazer para vocês com essa questão da obediência e desobediência? Quando Deus ele nos chama para andar nos seus caminhos, é porque ele sabe o que que é melhor para nós. Deus ele enxerga muito mais do que eu, vocês e qualquer outra pessoa. Então, quando a gente desobedece a Deus, Deus tem que disciplinar. E a disciplina de Deus, ela sempre vem também para a nossa bênção, como aconteceu com Jonas, para a gente ser restaurado, porque Deus nos ama. Infelizmente, como a gente é muito teimoso, às vezes a gente faz o que Deus não quer e aí acontece algo que não deveria acontecer. Por quê? Porque somos desobedientes. Vocês têm aí os papais, as mamães, vocês sabem o que que acontece quando vocês desobedecem o papai e a mamãe, né? Quem aí já desobedeceu o papai e a mamãe e depois tomou uma, deixa eu ver, uma palmadinha e aí ficou triste? Acho que todo mundo aqui, né? Eu, inclusive. O Elton acho que já tomou umas palmadas também, né, Elton? Já teve muitas vezes que isso aconteceu. Pois é. E aí, Eu, com a gente, eu, eu, pode falar, João. eu acho que eu fui o mais que tomou palmadas. Ah, acho que não, João. Tem mais gente aí que tomou mais palmada do que você. E, assim, a nossa relação com Deus, ela também é uma relação, assim, com os nossos pais. Só que Deus, ele sempre vai saber o que que é melhor. E aí, cabe a nós ouvir as palavras de Deus, ficar atento àquilo que Deus nos chama a fazer, para que a gente não seja, assim, não vou dizer, não vou usar a palavra castigo, mas não tenhamos que sofrer com a disciplina. Porque, assim, a disciplina de Deus, ela também vamos dizer assim, duas finalidades, né? A disciplina de Deus, ela pode vir para nos ensinar, mesmo que a gente não esteja fazendo nada, Deus quer nos ensinar alguma coisa, porque a gente às vezes tem alguma coisa ali guardadinha no coração que a gente não conhece, e aí Deus vem e nos disciplina para que a gente aprenda e deixe aquela coisinha triste que está ali no coração ir embora, para que a gente fique, né, do lado do Senhor fazendo sua vontade. E tem também a disciplina do Senhor quando a gente está fazendo o que é errado, não é? Quando o Senhor fala para a gente obedecer ao papai e à mamãe, a gente não obedece, o Senhor vai lá e disciplina a gente. O nosso Deus e Pai fala que a gente não pode, deixa eu ver aqui, a gente não pode tratar qualquer outra coisa com mais, como é que eu posso dizer? Tratar as coisas como primeiro lugar e deixar ele depois, porque isso aí se torna o quê? Uma idolatria. Então, aí Deus vai lá e disciplina a gente também. E vai ter várias outras coisas que Deus sempre está conversando com a gente através da palavra, pedindo para a gente não fazer e a gente faz. E aí Deus vai lá e faz o quê? Disciplina a gente. Vocês lembram de mais alguém que foi desobediente? Pode falar, João. Não era isso sobre isso, não, era outra coisa. Ah, tá. Peraí, deixa eu ver o que que Emily vai falar ali. Você lembra de alguém, Emily? Como está? Eu esqueci o nome dela agora. Ah, tá certo. Raíssa, irmã Raíssa falou também ali, Paulo. Então,
Paulo, antes de ser o apóstolo, né, chamado pelo Senhor Jesus, ele atendia pelo nome de Saulo, né? Então, ele achava que ele estava fazendo ali, ele começou a perseguir os cristãos, né, os nossos irmãos. Ele começou a perseguir e achava que ele estava fazendo a vontade de Deus. Só que não era a vontade de Deus. E aí, o que aconteceu com Paulo? Paulo teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Ele viu o Senhor Jesus, né, glorificado ali naquela luz ali. Ele viu o Senhor Jesus chamar por ele e falar: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí, a partir dali, ele começou uma relação totalmente diferente com o Senhor. E aí, o Senhor usou quem para poder trazer a revelação que nós temos hoje da igreja? Exatamente o apóstolo Paulo. Não é isso, Elton? Vou deixar aí um pouquinho com você para você falar também. Eu vou falar rapidamente aqui para deixar um pouco para George. Eu me lembrei de um também que desobedeceu a Deus, que está lá. Você está compartilhando aí, Eric? Só para a gente ver rapidinho. Um versículo. Posso sim, fala aí para a gente. Segundo, deixa eu ver. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Vou ler só um versículo para a gente, nosso tempo não ficar escasso, tá? Deixa eu ver se Eric já colocou aqui. Tá. Aqui, crianças, ó, o Senhor tinha estabelecido Saul como rei sobre Israel. Ele ia reinar sobre Israel, que a gente já aprendeu, né? O povo terreno de Deus. E aí Deus dá uma ordem para Saul, uma ordem, como foi dada lá no Éden, vocês falaram aí, outra foi falada para Jonas, uma ordem, e o Senhor queria uma resposta positiva, ou seja, fazer o que ele determinou. Só que aí Samuel fala para Saul o que foi que o Senhor queria que ele fizesse. Só que Saul desobedece a ordem de Deus, não faz como Deus falou. Aí volta Samuel e fala para Saul, depois que Saul já tinha feito, mas não como Deus mandou. Fez de outra forma, desobedecendo o que Deus tinha determinado. Aí fala assim, ó, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Então aí, uma coisa interessante aí que fala esse versículo, que Deus tem prazer na obediência, e não tem tanto prazer em holocausto e sacrifício, ou seja, obras. Obras de uma forma, qualquer obra que a gente faz, de uma forma que não esteja segundo o pensamento de Deus. Deus não tem prazer. Agora, na obediência, sim, ainda que pareça que não se faz muito para Deus, mas há um coração obediente, aí Deus tem prazer em nós quando a gente está andando assim em obediência, né? E uma coisa que eu estava pensando é assim, o que nos leva a desobedecer a Deus? A gente tem uma coisa que chama vontade, e essa coisa que chama vontade, a nossa vontade, né? Ela, né? A gente tem a carne que quer fazer a nossa vontade, tem o espírito que ele quer que façamos a vontade de Deus, só que tem essa coisinha que nos atrapalha aí, a carne. O tempo todo a gente querendo fazer a nossa vontade. João Miguel tá gripadinho, mamãe fala assim, João, não anda descalço. Só que a sandália tá lá no quarto, João tá na
sala lá assistindo um desenho, fazendo uma atividade e com preguiça de buscar o chinelo. João quer beber água na cozinha, aí a vontade de João não é de obedecer à mãe dele, pedir o chinelo, fazer alguma coisa. Ele fala assim: é só até ali, eu vou e já volto rapidinho, não faz mal nenhum. Ou seja, João foi lá na cozinha, bebeu a água descalço, contrariando a vontade da mãe dele, que queria que ele não andasse descalço porque ele estava gripadinho. E João fez a própria vontade dele, não a vontade da mãe. E aí desobedece a mãe, causando o que ele falou aí. É tristeza da mãe e, dependendo da situação, uma disciplina. Então, a vontade, a nossa própria vontade que nós todos temos, é uma coisa que nos atrapalha obedecer a Deus. Então a gente precisa pensar sempre antes em qual é a vontade de Deus, não a nossa. Porque se a gente fazer a nossa própria vontade, que ela sempre é contrária à vontade de Deus, né? A nossa própria vontade, ela é sempre contrária à vontade de Deus. A vontade de Deus está expressa na Bíblia. A gente precisa buscar, conhecer, orar, andar com o Senhor, em comunhão com Ele, para conhecer como o Senhor pensa, como o Senhor age nas coisas, como o Senhor gostaria que eu fizesse isso ou aquilo. A gente precisa andar com Deus. Não tem como eu conhecer a vontade de João se eu não conheço João. Não é, João? Se eu estou daqui, João está de lá, e a gente nunca se falou, não conversa, não conheço as vontades de João, se João gosta de sorvete de morango, se gosta de sorvete de coco, porque eu não converso com João, eu não tenho intimidade com João, então nunca vou saber a vontade de João. Então, para saber a vontade do Senhor e obedecer à vontade do Senhor, a gente precisa andar com o Senhor, ou seja, como a gente está fazendo aqui agora, ó, lendo o versículo aqui, ouvindo o irmão falar uma coisa ali, e aos pouquinhos a gente vai conhecendo a Bíblia, vai conhecendo como o Senhor pensa, vai conhecendo as vontades do Senhor e evita, né, ajuda a gente a obedecer, ou seja, fazer a vontade de Deus. Porque a nossa vontade ela é sempre oposta à vontade de Deus. E fazer a nossa vontade, crianças e adultos e todos nós, não vai dar certo. Num princípio pode até parecer que não vai ter nenhum problema, que não vai ter nenhum prejuízo, que eu estou levando uma vantagem ali, naquilo, fazendo a minha própria vontade, que vai ser bom. No princípio parece que é assim, mas depois, lá na frente, a gente descobre que não foi uma boa coisa fazer a nossa própria vontade. Certamente será, vou falar assim, um prejuízo e uma tristeza para nós e até para outras pessoas, às vezes, irmãos, familiares, né? E principalmente para o Senhor, que fica triste quando a gente faz a nossa própria vontade, que como o Eric falou no comecinho aí, ó, Deus, Ele sabe muito melhor do que nós o que é bom para nós. Às vezes a gente pensa que a gente sabe, porque a nossa carne, ela deseja coisa e a gente fala assim, se eu estou sentindo isso aqui, vontade de fazer tal coisa, então deve ser que isso é uma coisa boa. Mas a nossa carne, né, ela é contrária à vontade de Deus, totalmente contrária. Nunca confie na nossa carne. Nunca confie, dependa sempre do Senhor. Quando tiver vontade de fazer uma coisa, aí a gente não sabe se aquilo é a vontade de Deus, a gente deve ter paciência, perguntar ao Senhor e esperar. Porque se a gente faz sem pensar, de uma forma precipitada, determinada coisa, sem perguntar ao Senhor, e se não for essa coisa a vontade de Deus, não será legal, não será bom. Então eu lembrei desse daqui, foi Saul que fez uma coisa que não estava de acordo à vontade de Deus. Ele sofre uma repreensão aqui do profeta Samuel. E aqui o versículo fala que Deus tem prazer em que se obedeça a sua palavra. Olha só, Deus tem prazer, alegria
contentamento quando seus filhos, né, nós que somos salvos, obedece a sua palavra e a vontade dele. Eu vou deixar aqui para George um pouquinho, George ajudar a gente aí também, Eric também. Vamos lá. Obediência. Peraí. Então, crianças, como a gente sabe, e até o irmão falou aí também, Deus, ele é bom, né? E ele quer o nosso bem. Afinal, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta a vocês. Quem foi que nos mostrou que nós éramos pecadores, perdidos, necessitados de salvação, e que se a gente não cresce no Senhor, a gente ia ser julgado, condenado e ser lançado no lago de fogo? Quem foi que nos mostrou essa verdade? Alguém sabe? Deus. Jesus Cristo. Deus. Deus. Isso, Deus. E quem é que fez tudo o que era necessário para nos salvar? Jesus Cristo. Deus. Jesus Cristo. Jesus Então, Cristo. isso. Então a gente vê só nisso aí que Deus ele é sempre bom, perfeitamente bom, e ele quer o nosso bem, né? E tanto quis o nosso bem que Deus Pai, ele enviou o próprio Filho para vir a este mundo, né, se fazer homem, para ser lançado na cruz e ele julgar o próprio Filho na cruz em nosso lugar para nos salvar, porque queria ver o nosso bem, queria nos abençoar com essa salvação eterna, né, com a vida eterna. A gente não merecia, tirou de nós, né, o que a gente merecia, que era ser condenado, porque somos pecadores, né, mas ele nos deu aquilo que não merecíamos, que era a salvação eterna, a vida eterna, um privilégio que nós vamos ter de estar a qualquer momento com o nosso Senhor Jesus Cristo, né, vivendo eternamente em alegria, ao lado do nosso Senhor, em amor, em missão, né? Imagina a diferença do lago de fogo para viver no céu, na luz com o Senhor, né? Então, Deus, ele sempre quer o nosso bem. Então, a questão da obediência, quando a gente obedece a palavra de Deus, algo que Deus direciona, o que ele aconselha em sua palavra, de fazer ou não fazer, é porque ele quer o nosso bem, quer nos livrar do mal. Porque nós, por sermos pecadores, temos essa facilidade de nos desviar. Mas Deus, ele sempre quer nos guiar para caminhar em santidade, em obediência a ele. Isso vai gerar bons frutos, né? E vai ser muito bom, né, as consequências. Fora que a gente terá cada vez mais, uma boa comunhão com o nosso Deus e Pai, com o nosso Senhor Jesus, com aquele que nos ama e que quer estar sempre ao nosso lado, caminhando conosco, em comunhão. E assim como os nossos pais, né, como os pais de vocês, né, às vezes vocês fazem alguma coisa de errado, aí o pai, a mãe fala, reclama,
repreende, né? Tem aquela disciplina. Se os pais, nossos pais, são assim, ainda mais Deus, porque depois que a gente crê no Senhor, né? No Senhor Jesus, e a gente é feito, automaticamente a gente recebe esse poder de ser feito filho de Deus, como está lá em João, no Evangelho de João, como a gente já leu uma vez. Aí, a partir desse momento, a gente começa a ser filho de Deus. Ou seja, nós temos a Deus agora como nosso Deus e Pai. Então, assim como nossos pais, Deus, ainda mais, né? Ele vai tratar conosco, vai cuidar de nós, né, como filhos. E se tiver de disciplinar, ele vai disciplinar. A gente pode até ver isso lá em Hebreus, capítulo 12, parte do versículo 5. Eu vou falar, pedir aqui só para o Eric falar. É Hebreus 12, versículo 6. Tá compartilhando? Aqui eu não tô vendo não, irmão. Eu não sei se é o meu celular que tá com algum problema. Para você estar compartilhando aí. Acho que você tem que, como é que fala, mudar a tela aí, não? Eu acho que o compartilhamento tá em uma. Meu tá. Desce assim. Eu acho que se encontra. Aqui tá aparecendo. Aqui também. Você falou alguma coisa e ficou cortando aqui. Ah, apareceu para mim aqui agora. Aqui, deixa eu ler. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filho. Então, qual é o filho, né, em que o pai não corrija? Como fez a pergunta aqui no versículo 7. Então, assim como nossos pais, né, meus pais, o pai de Welto, o pai de Eric, já nos corrigiram muito quando a gente estava nessa fase, e os de vocês também corrige, né, e trata, cuida de vocês, assim também Deus, né, agora de forma geral, trata com a gente, né, nos disciplina quando necessário, por ele ser o nosso Deus e Pai. Se tiver de corrigir, ele vai corrigir, se tiver de aceitar, ele vai aceitar, porque ele nos ama, né, e quer nos deixar a gente seguindo no caminho correto, né, no caminho certo, em santidade, porque é a melhor coisa que a gente pode fazer. Lembrando o que Elton falou,
que a gente não deve confiar em nós mesmos, nossa própria vontade, nossa carne, porque era por ela que nós seríamos condenados, lembra? Mas Deus nos livrou da escravidão da carne, dessa nossa própria vontade, né? Na obra que Cristo fez na cruz, nos livrou dessa escravidão. Nós agora somos livres em Cristo e recebemos de Deus esse poder, né, e capacidade para obedecê-lo, né? Embora a gente tenha em nós ainda, enquanto estamos aqui na Terra, temos em nós essa vontade própria, né? Ainda habitando em nós, né? Que é a carne, mas nós podemos agora sim escolher caminhar em obediência a Deus. E só mais uma coisinha, crianças, que nós fazemos isso a Deus, né? Caminhamos em obediência, buscamos obedecer a Deus e ao nosso Senhor, né? A sua palavra, as ordens, ensinamentos que tem em sua palavra, por amor. Lembrando, né, que a gente faz isso por amor àquele que nos salvou, né? E por graça, né? Não foi por mérito nosso. Então a gente caminha em obediência, devemos obedecer a Deus por amor a Ele, né? Pelo que Ele fez por nós, é um pequeno ato de gratidão, o mínimo que nós podemos fazer a um Deus que nos livrou da condenação eterna. Deixar para o irmão falar, o irmão Eric, ou Elton. Até aqui vocês estão entendendo, crianças? Sim. Sim. Eu tô vendo que tem uma filinha aqui de mão. Deixa eu ver quem é que tá com a primeira mãozinha levantada. Ludmila, você quer fazer uma pergunta? Na verdade, não é eu, é Davi. Fala aí, Davi. Irmão, por que Deus criou a Terra? Welto, pergunta difícil é com você, viu? Essa é nível Mário Persona. Nós tem que pedir ajuda dos universitários. Mas o Wesley falou uma coisa interessante aquele dia lá, naquela conversa que a gente teve. Você lembra como foi? Aham. Você quer compartilhar com as crianças aí? Eu não me lembro o versículo que ele comentou, mas veja bem, essa terra que a gente mora hoje, no futuro, quando a gente sair daqui, a gente vai voltar de novo com o Senhor Jesus. Vocês sabem disso, né? A igreja volta com o Senhor Jesus porque o Senhor Jesus vem reinar na terra. Esse lugar aqui que a gente está é um reino que Deus fez para seu filho reinar. Então, o principal motivo para Deus ter criado essa terra aqui é para que seu filho reinasse. Ele colocou o homem, né, criou o homem como um ser adorador, né? Deus, ele assim, transborda de tanto amor que ele queria dividir esse amor com mais pessoas. E aí ele vai e cria o homem e coloca nesse mundo aqui. Só que esse mundo ele criou para que seu filho reinasse, né? Porque todas as coisas foram feitas pelo Senhor Jesus, para ele e por ele. Não sei se ajuda a resposta. Não sei, foi mais ou menos isso, Elton, que ele falou. Obrigada, irmão, entendi. Nada. E tem mais uma mãozinha levantada, João Miguel, pode fazer sua pergunta. Irmãos, uma hora eu vou poder ler? Daqui a pouquinho. Ah, tá, obrigado. Welton, essa aqui eu vou deixar para você. A gente estava falando aqui, o Welton comentou, o Jorge também, sobre a questão da obediência aos pais, né? A gente já viu aqui vários exemplos.
E tem uns lugares na palavra de Deus que fala sobre obedecer os pais. Eu vou dar aqui 2 versículos e eu vou pedir o Elton para escolher 2 crianças aí para poder ler. Uma vai ser João, né? Que João já pediu, e aí o Elton escolhe a outra. O primeiro vai ser Efésios 1. Vamos lá. Efésios 6:1, na verdade. Esse aqui você escolhe o Elton e o próximo eu vou dar para João ler. Então, deixa eu ir aqui para a minha lista de organização organizacional, organizada. Deixa eu ver aqui, eu vou... Ludmila, será que Ludmila está podendo falar? Ludmila, você consegue ler? Consigo sim. Então a gente vai colocar aí na tela. Se você precisar, você faz um zoom assim, ó, se tiver pequeno, no celular, Tá. que fica melhor. É o primeiro aí, o amarelinho. Só amarelinho? Isso. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Pronto. Então a Ludmila leu aí, ó, Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, o versículo 1. E aí fala para todos nós que somos filhos, né? Quando a gente cresce, né? Aí a gente casa e aí a gente deixa a casa de nossos pais, então a gente deve, esses que já estão maiores, já se casaram, já constituiu outra família, a gente sempre deve honrar aos nossos pais, né? Mas a obediência, ela está mais relacionada àqueles que ainda estão dependentes dos pais ainda e não constituíram um novo lar. E aí a todos esses aí, a orientação do Senhor, a vontade do Senhor é que sejam obedientes aos pais. Então, como a gente estava falando, quando João Miguel, vou falar outro exemplo aqui. Não vou falar aqui agora, deixa eu ver aqui, vai ser Ana Júlia agora. Quando Ana Júlia está com vontade de beber refrigerante, você gosta de qual refrigerante, Ana Júlia? Qual o seu Oi? preferido? Qual o seu refrigerante preferido? Eu não sei, porque eu não bebo tanto refrigerante Ah, assim. olha só aí, ó, Eric. Uma criança que não bebe tanto refrigerante. Boa. Isso é muito Mas bom. digamos que Ana Júlia está com vontade de tomar um refrigerante. E Alexandre fala assim, não, beba, isso faz mal. Tome aquele suco lá que sua mãe preparou, tá na geladeira. Aí Ana Júlia vai lá e ainda assim, desobedecendo à vontade do seu pai, Alexandre, toma o refrigerante. Aí o que acontece aí? Houve uma desobediência. E acabou assim que Alexandre olha assim e fala assim, por que ela não faz o que eu peço, né? Eu sei que isso aí faz mal, não é bom para a saúde dela. Assim como ele que falou que Deus vê as coisas com relação a gente. Quando ele, né, nos diz as coisas para os seus filhos, que ele fala, filhos, obedecer aos vossos pais, agora a gente vê, né, nós como filhos de Deus, é porque ele sabe o que é bom para nós. E existe coisas, crianças, que é fácil da gente obedecer, né? São coisas assim que a gente não teria coragem de fazer, né? Muitas coisas para nós a gente não sente nenhuma, assim, não tem nenhuma intenção de fazer alguma coisa que é desagradável para Deus, que Deus não gosta. Muitas dessas coisas a gente não sente desejo de fazer. Essas são fáceis de obedecer. Mas existem coisas em nós que a gente gosta muito e que Deus não gosta,
não quer que a gente faça. Essas são as mais difíceis que a gente deve estar perto do Senhor para a gente conseguir obedecer. É o caminho, é pedir o Senhor, orar, pedir a Ele ajuda para a gente obedecer a Ele nessas coisas, né, que a gente gosta muito e que a gente tem dificuldade de deixar, né? Muitos de nós temos, né? Ana Júlia não gosta de refrigerante, mas já tem outra criança que gosta muito de refrigerante. E o pai dessa criança não gosta que ela bebe refrigerante porque faz mal à saúde, mas ela gosta muito do refrigerante. Então, essas aí é mais difícil de dizer não, de obedecer o papai e a mamãe. Então, existem coisas que a gente tem mais dificuldade de obedecer, geralmente as coisas pequenas, né? Que a gente tem que ter mais um cuidado para a gente poder obedecer o Senhor, porque são coisas que a gente julga tão pequenas que passa despercebido e a gente não está de olho naquilo, vigilante, e aí a gente acaba tropeçando nessas coisas. É preciso cuidado e andar próximo do Senhor para a gente ir aprendendo do Senhor e Ele vai nos ajudando e a gente vai deixando para trás essas coisas que é embaraço e é tropeço e traz tristeza para a gente, que somos filhos de Deus. Agora outro versículo. Próximo aqui agora vai ser Colossenses, capítulo 3, versículo 20. João, lê aí pra gente esse versículo, por favor. Esse que tá em Só a linha, amarelo. só a linha amarela, né? Isso, Posso começar? pode. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Muito bem. Exatamente isso aí. E, crianças, é importante a gente é, guardar essas verdades que o Senhor nos dá, porque quando a gente desobedece os nossos pais, a gente está desobedecendo o Senhor. Porque quando o Senhor está falando isso ali, para você obedecer seu pai, ele também está te dando a direção e está te dando um caminho. Então, se você desobedece seu pai, você está fazendo a desobediência dupla. Você está desobedecendo seu pai e sua mãe, e está desobedecendo principalmente o Senhor. E aí, o que é que vai acontecer? Você não vai agradar o Senhor. Ali no versículo está falando o quê? Porque se você obedece o seu pai, isso é agradável ao Senhor. Se você desobedece, é desagradável ao Senhor. E isso aí vai funcionar para todas as outras coisas, não só para os pais, mas toda vez que a gente desobedece a nosso Deus e Pai, isso desagrada a Ele. Então pensei, o Senhor Jesus Cristo ele fez um sacrifício tão grande, de tão grande amor por nós, e a gente ficar desobedecendo o Senhor, isso não é legal, né? Então, George também estava falando a respeito do Senhor, da salvação, do presente que Deus nos deu, e eu me lembrei também de um versículo que eu vou pedir, George, para escolher uma criança aí para ler, que também tem a ver com a desobediência e tem a ver com a obediência. Vai ser Romanos 5, versículo 19. Pode escolher aí, Jorge, quem vai ler para a gente esse versículo. E aí você pode comentar um pouco também. Vamos lá. Deixa eu ver quem eu vou escolher. Tan, 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 tan. Deixa eu ver aqui a lista. Enzo Gabriel. Oi? Pode ler pra gente, Enzo? Só amarelo, né? Isso. Porque como pela desobediência de um só homem... Espera aqui, irmãos, rapidinho.
Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim pela desobediência, ou assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Obrigado, Enzo. Eric, pode falar aí, seguir seu pensamento? Certo. Então, crianças, como a gente pode entender aqui nesse versículo que Enzo acabou de ler para a gente, por causa de um homem, Adão, muitos foram feitos pecadores. Então, todos os que estão aqui têm essa raiz do pecado dentro de si. Por causa de quem? Por causa do pecado de Adão, pelaquela desobediência que a gente estava falando lá no início da reunião. Porém, por causa da obediência de um só, muitos vão ser feitos justos, né? Então, hoje, cada um que crê no Senhor Jesus é justo aos olhos de Deus. Por quê? Porque o Senhor Jesus foi obediente a Deus em tudo. O Senhor Jesus, ele não tinha pecado. O Senhor Jesus, na verdade, ele não tem pecado, não tinha e não tem pecado. O Senhor Jesus, ele veio fazer o que o homem não tinha capacidade de fazer, ou seja, ele cumpriu toda a lei que Deus tinha dado para o homem. Ele foi obediente em Deus em tudo. Na sua boca não tinha palavras mentirosas. O Senhor era um homem perfeito, né? Um homem cheio de amor, né? Que estava disposto a cuidar de qualquer um que chegasse a ele. E sempre ele estava orando e falando com o Pai, atento àquilo que o Pai falava, certo? Então, o Senhor Jesus, por sua obediência, ele fez essa obra maravilhosa de salvação, o qual inclui cada um de nós. Não é isso, Elton? Eu estava respondendo o João aqui, mas aí rapidamente já deu nosso horário. Em cima são 9 horas, eu vou finalizar. Eu pedi Eric para dar graça, mas antes eu vou finalizar com o versículo em Filipenses, falando de uma pessoa obediente, capítulo 2, versículo 8. E aí a gente dá graças. Acho que eu vou começar do 5 aí, viu, Eric? Só para dar um contexto aí. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, né, falando da pessoa do Senhor Jesus Cristo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Olha, uma pessoa obediente até a morte, aí, como ele falou, perfeita. Em tudo ele fez a vontade do Pai dele, em tudo. Imagina aí que essa coisa linda, tudo. Nenhum passo em falso, nada fora do lugar. O Senhor Jesus Cristo, em tudo, fez a vontade do Pai dele. Nenhuma palavra, nenhum pensamento fora do lugar, nada. Tudo perfeito. Muito bom. Esse aí é o nosso Senhor Jesus Cristo. Totalmente perfeito. Então, crianças, eu vou tirar a gravação aqui e só para lembrar, próxima quarta-feira, se o Senhor permitir, vai ser a nossa reunião com hinos e versículos. Então, vocês podem anotar aí o hino que vocês vão querer cantar na próxima reunião. E se tiver algum versículo também que quiser ler nessa reunião que vem, vocês podem anotar também, tá certo? Então, vou parar a gravação aqui e a gente vai dar graças para a gente finalizar nossa reunião de hoje.